Enquanto prega pelo Fique em Casa aqui no Brasil, o apresentador Luciano Huck resolveu curtir as férias no Caribe. Ele, a mulher Angélica e os 3 filhos estão em uma das praias mais luxuosas da região. O vereador Carlos Bolsonaro usou seu perfil do Twitter para escancarar o caso. Depois do lockdown para você e Miami para mim, segue a série. Se é do bem, pode, escreveu o filho de Jair Bolsonaro na rede social. Também no Twitter, o apresentador aproveitou para espalhar uma fake news contra a vacinação. Aspas, estamos pagando um preço muito alto pela desorganização, descoordenação, falta de planejamento e negacionismo deste governo em relação à pandemia. O Brasil segue no fim da fila da vacinação. Conforme vimos no programa de ontem, com os dados consolidados da segunda-feira, o Brasil é o 16º que mais aplicou as doses e deve subir ainda mais nesse ranking nas próximas horas. Augusto. Bom, está provado aí que o Luciano Huck é um noviço em política, né? Desde que existe essa a fotografia digital, a pessoa não se esconde mais, como lembra sempre o Zé Maria. Ninguém consegue se esconder hoje. Você tem um celular na mão, você flagra, né? Qualquer celebridade, ele é. Isso é coisa de noviço. E ainda agravada, essa demonstração de amadorismo é agravada pela distribuição pela divulgação de números que não batem com a realidade. Agora, o que ele faria se fosse entregue a ele a condução do combate a coronavírus? O que ele faria? Ele precisa explicitar as opções para o que ele considera equívocos, para dizer o mínimo. Então é o seguinte, da mesma forma que o governador de São Paulo, né, que vive decretando lockdowns, prefere a vida menos sofrida em Miami, está aí o nosso Luciano Huck, né, numa aglomeração familiar, aí provando que ninguém consegue sair de um bom programa de auditório, para quem gosta, diretamente para a presidência da República. É complicado. Você, Fiuza, o que nos diz desse episódio? Eu já não sei mais assim qual é a taxa de hipocrisia tolerável, né, por cada hipócrita e pelos que os seguem, né? Porque a gente está, de fato, numa situação... Ô, Vitor, a gente vive hoje no Brasil e no mundo também uma decadência muito grande assim, de honestidade intelectual, né? De franqueza no debate. A gente está enguiçado numa sucessão de cartilhas, né? E não adianta que o debate não sai disso. E quanto mais grave é a situação real, né, como uma crise econômica, né, como várias que a gente já passou, recessão profunda, né, no fim do período do PT, e agora uma crise sanitária, isso não chama as pessoas ao juízo, né? E perdura essa opção miserável pela recitação de cartilhas. Então, a gente está enguiçado nisso. É o negacionismo, é o fascismo, né? É o trumpismo, o bolsonarismo. Não adianta, quer dizer, todo o estoque de indignação, não existe mais indignação verdadeira, né? Aquele estoque de indignação fabricada é atirado. O exemplo de Manaus, do Amazonas, a gente já cansou de repetir aqui, né? Um desastre gestado ali no chamado Covidão, em que a autoridade estadual de saúde foi presa. Não aparece o clamor, né? Dessas pessoas aí que estão afetando uma preocupação política. Então, o que a opinião pública precisa entender é o seguinte: isso não é um debate ideológico, isso não é de fato uma conflagração política. Isso é malandragem de mercado, mercadológica, né? Quer dizer, o mercado está pagando esse tipo aí de afetação, né? E quanto ao Huck, pessoalmente,
Eu já disse aqui, é um empreendedor bem-sucedido, mostrou capacidade como líder de programa de televisão, conheceu bastante o país, porque o programa tinha essa característica, mas ele não quer ser o Luciano de verdade. Ele vê uma oportunidade, equivocadamente, na minha opinião, nisso que o mercado está apresentando, que é essa feira de virtudes falsas. E a gente está enguiçado nisso, e por isso nós estamos vivendo uma segunda tragédia em cima da pandemia, que é a gente explorando um flagelo para fingir, por exemplo, a gente viu ali o youtuber outro dia, né, fazendo contrições ridículas, patéticas. Eu fui ao futebol, joguei um futebol, mas desculpe, pelo amor de Deus, eu não queria, não era bem isso, não era bem eu. Coitado, né? Então, assim, as pessoas de fato renunciaram ao seu olhar, à sua franqueza, à sua honestidade intelectual para ficar matraqueando umas cartilhas de valores que não são verdadeiros. Então, ou a sociedade passa a devolver o ridículo que esse tipo de suposto ativismo, isso não é ativismo, né? Isso é impostura. Né? Ou a coletividade devolve esse ridículo para ver se traz aí as pessoas que ainda têm alguma dignidade para o lugar bom, ou a gente vai viver numa realidade paralela. E aí as crises vão ser cada vez piores se você vir no mundo artificial. Ô Zé, episódios como esse tendem a se tornar mais comuns, né, para o Luciano Huck, né? Se ele for em frente com esse projeto de candidatura, né, vai entrar na vitrine, né? E aí, episódios como esse, em que ele tem as férias denunciadas aí fora do país, isso tudo, e outras coisas que ele tenha guardadas ali podem vir à tona, né, Zé? O Putinelli, que era um deputado, depois virou governador, ele, logo no início do mandato aqui, assumiu a relatoria da reforma da Previdência, isso lá no governo Fernando Henrique. Assumiu, tudo muito bem, aí eu fui lá fazer uma entrevista com ele e tal, fiz a entrevista, né, sobre as propostas dele, como é que seria o parecer. No outro dia, e no final da entrevista eu disse, olha, é um empreguinho perigoso esse de ser relator de uma reforma da Previdência. Aí no outro dia ele me procurou e falou assim, mas você tinha razão. Descobriram até que eu ganhei o prêmio Baiacu de Ouro em 1900 não sei quanto. Quer dizer, é assim, o político tem a vida aberta, e isso é normal em qualquer país e deve ser assim. Uma pessoa pública, ela deixa de ser cobrada quanto a cidadão comum e abre mesmo mão de estar com filhos, com mulher, porque é cobrado de outra forma. Luciano Huck, para mim, como político, é uma grande interrogação, ele não existe como político. Eu respeito, Luciano Huck é uma pessoa de bem, é um empresário, né, um empresário de sucesso, mas não há vivência política. E agora ele vai entender o que é ter adversários, o que é não poder ter erros grosseiros como esse de falar uma coisa e pregar outra, né? Tem que ser coerente, e de ir atrás dos votos, o difícil voto. Voto é muito difícil. O Augusto fala sempre aqui da família dele que tem atividade política. O meu pai também era político, né? Vereador lá em Medina, presidente da Câmara em Medina, mas era um político. E eu acompanhava, eu era ainda muito novo, mas acompanhava e sei como é que é difícil. Mas uma cidade pequena tem pouco voto, é verdade, mas aí que está muito mais difícil, porque está muito mais próximo do eleitor e a pessoa tem que demonstrar que realmente merece o voto. Cada voto é um voto suado. Então, a atividade política é assim. A partir de agora, Luciano já cruzou ali a fronteira e já está com o pé na política. Imediatamente ele tem que se explicar. Primeiro, pedir demissão desse emprego na TV Globo, né? Que seria até deslealdade com a empresa que ele trabalha. É como se eu tivesse aqui nos microfones da Jovem Pan e, na verdade, de olho numa vaga na Câmara, Senado ou em qualquer outro lugar. Isso é até deslealdade. Então, ele, para mim, é uma grande interrogação e acho que ele deveria ou assumir de vez o seu lado político, que grita alto pelo que eu vejo, ou desistisse de vez.